A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Normalmente eu não leio o lema, porque ele está sempre aí, mas eu gostaria de lembrar, nós estamos a terminar, essa disciplina, eu gostaria de lembrar o lema da Logos. Logos é Deus Pai se revelando ao homem. Logos é Jesus Cristo salvando o perdido. Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Você já sabe de cor esse lema? Se não, pare. Feche os olhos, pare a ava e tente repetir, para ver se você já sabe de cor esse lema. É bem interessante, né? Bom, vamos seguir em frente. Este é o segundo AVA da aula dupla 10 e estamos na segunda parte da aula 19. E estamos a falar acerca da visão angolana de igreja e seita, né? Então, como a Angola, né? Tanto o povo como a igreja olham para esses termos quando eles são utilizados. E nós estudamos essas últimas aulas, né? Bastante esse tema, eu creio que você já está com uma visão bem ampliada deles, mas eu gostaria de mais uma vez relembrar, nós estamos a terminar, nós teremos ainda uma aula que vai ser complementar à aula dupla, a próxima, né, que é a 11, com isso você vai ter 22 aulas teóricas, né? Depois você terá a prova. Mas é bom lembrar sobre os trabalhos. Se você ainda não fez seus trabalhos, sejam eles escritos a entregar, apresentação, seja leitura, seja ver algum documentário, algum vídeo, faça isso. É importante. Se você tiver qualquer dúvida, procure seu professor, seu tutor ou seu assessor pedagógico, né, dependendo do seu sistema que você segue. Mas nesta aba eu queria voltar ao texto bíblico que foi falado na aba anterior. Nós lemos todo o texto e eu queria nesta aba ter um momento, né, de teologia ministerial, né, ou de interpretação para aplicação ao ministério. Então isso aí fica uma contribuição minha, né, que sou professor, doutor Marco Faleiro, né, e é uma opinião conforme a análise do estudo da ciência da religião. Né? Nós estamos vendo esse texto que nós lemos anterior. Se você quiser, abra o texto mais uma vez, está em 1 Coríntios 10, de 1 a 15. E nós vamos então pensar um pouco nele, porque o ponto principal é nós analisarmos a questão de que qualquer um pode errar. Qualquer um pode entrar num caminho da seita, né? Ou no caminho da seita. Né? E a igreja pode estar até já nesse ambiente perigoso e pode estar ficando doente. Ah, professor, nós nunca vamos errar. Bom, a Bíblia fala que nós não podemos dizer que não pecamos. Então, o erro é pecado. Né? Então, tá aí uma mensagem que eu vou seguir com vocês, né? Que é, prezado aluno, sabemos que essa disciplina tem muita teoria científica e teológica, contudo, sempre a nossa base tem que ser a Bíblia. Né? Nós não podemos sair desse fundamento, porque, como diz os reformados, você já deve saber isso de cor, né? Isso não é Bíblia. Né? Isso é uma palavra dogmática, né, dos reformados, que é a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é um dos 5 solas. Né? Então, dentro da Bíblia, nós vimos que esse texto é para o professor um texto bíblico fundamental para a construção do cuidado. Então, o que eu quero deixar aqui para os alunos é esta realidade do cuidado. Né? Então, não é que você vai errar, mas é que você pode errar. Né? E se você não tiver cuidado, se você não evitar determinadas coisas, se você não estiver pronto a perceber
que às vezes pode ter entrado num caminho e esse caminho vai te levar a um tipo de conduta e de formação de um grupo que vai ser um grupo fanático, um grupo que acredita ser o único grupo, o mais certo de todos, né? E quando a gente entra nesse ambiente, nós entramos num ambiente perigoso, né? Você vai perder a salvação, professor? Não, eu não quero discutir se vai perder ou se não vai perder a salvação. Essa é uma questão dogmática, nós não vamos entrar nisso. Você pode ter um pensamento até diferente, até do seu colega, ou de uma igreja para outra, mas a questão não é essa, a questão é que, independente se ou não, a questão da salvação, você deve evitar, porque você vai ofender a Deus, você vai se enfraquecer. Você pode desviar pessoas, você pode até impedir que pessoas sejam salvas com uma atitude errada, né? Então, apesar de não ser uma AVA com uma teoria obrigatória, essa AVA que você está a ouvir agora, nós consideramos importante os nossos professores contribuírem com a sua visão bíblica, né? Então, todos os professores da Logos, de alguma maneira, vão falar a sua opinião. Veja, então a opinião do professor é a certa? Não, nem sempre é a certa. Existe uma matéria que todos os professores da Logos dão, né? E que você vai receber, você vai ouvir, mas você vai julgar. E é claro que cada professor, quando fala, fala dentro daquilo que crê. Não existe essa ideia de imparcialidade. Ninguém é totalmente, né, imparcial. Todos nós temos uma certa parcialidade, porque nós cremos em alguma coisa, né? Então, é claro, quando estou a falar isso daqui, eu estou a falar dentro daquilo que é uma contribuição, uma demonstração, né? Que alguém pode virar e falar assim, não, não, eu não acredito nisso, eu nunca vou errar, minha igreja nunca vai errar, eu não aceito isso. Ok, você pode dizer isso, mas pense, pelo menos pense, ore, quem sabe, né? Desde que essa visão seja bíblica, não seja uma visão polêmica, pode até ser, né? E respeite as opiniões diferentes dentro do ambiente acadêmico da Logos, né? Então, tanto no meu caso como qualquer professor, isso pode vir a acontecer. Eu queria que você estivesse pronto, porque no final, todos nós temos uma certa apologética, né? Ou seja, todos os professores, de alguma maneira, vão querer defender a fé que eles creem, né? A fé que eles consideram a mais certa, né? Então, mas existe, graças a Deus, um ponto de vista geral, que todos nós concordamos, que todos nós estamos juntos. Ou pelo menos na divergência ou na diversidade, nós podemos concordar com alguns pontos fundamentais, como é o caso do Credo de Nicéia, né? E é por isso que os nossos professores são orientados a sempre avisar quando estão contribuindo com uma interpretação que não é em si a matéria, ou é uma tese, é uma opinião, né? Diante disso, nós contribuímos com essa proposta de interpretação, ou, como chamaríamos, uma proposta hermenêutica. Então, voltemos agora para o texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 15. Nós queríamos contribuir também com essa visão de toda a Logos para você, né? Porque no final, lembre, sempre é um discurso apologético, né? Quando nós vamos defender, é um discurso apologético. Mas vamos ver então. O contexto fala de bases sobre o problema em estudo. O texto fala para os que são o povo de Deus, os que bebiam da bebida espiritual e eram baseados na pedra que é Cristo. Então o texto primeiro fala para a igreja, ou para o povo de Deus. No contexto também, o segundo ponto que queremos destacar é que esses cristãos, ou esses que são o povo de Deus, desagradam a Deus e Deus os prostra no deserto, ou os coloca numa posição de humilhação, mesmo que eles não percebam. Perceberam aqui já a proposta? Vamos continuar. O contexto fala de bases sobre o problema em estudo. O verso 6 diz:
E essas coisas foram exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Veja, o terceiro ponto, então, que nós queremos destacar é que esses cristãos começam a se voltar para os seus prazeres carnais e promovem eventos para seduzir o restante do povo de Deus. Então, por causa de interesses próprios, eles criam realidades, né, que vão trazer prazer para o restante, para que eles venham. Ninguém vem se não tem um certo prazer. O quarto ponto é: esses cristãos começam a murmurar, promovendo discórdia no meio do povo de Deus. O texto do verso 11 diz: ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Mais uma vez a questão do exemplo, né? E estão escritas para aviso nosso. Então Deus escreveu para aviso. Preste atenção. Eu não preciso ser avisado. Não. Deus está avisando, está escrito na Bíblia. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Né? Porque aqui a gente está falando do depois da vinda de Cristo. Né? Então, preste atenção. É um aviso. Eu não preciso ser avisado. Todos precisam de ser avisados. Todos precisam de ter um estado de humilhação e de dependência completa de Deus. Você se lembra do texto que Jesus disse, quando ele falou sobre a videira e a vara, e que nós éramos a vara, mas que ele era a videira e que Deus era o agricultor? Você se lembra disso? Então só existe um agricultor, só existe uma videira, mas existem muitas varas. Nós somos apenas uma delas. E ele fala que pode até cortar a vara, ou que pode podar a vara. Então preste atenção, nós temos que entender o que a Bíblia fala ali. Jesus fala naquele texto: porque sem mim nada podeis fazer. E eu achei interessante um pregador falando, quando ele disse que esse sem mim nada podeis fazer, também pode ser considerado assim, porque tudo que eu fizer sem mim, ou tudo que você fizer sem Cristo, não é nada. Né? Então tem que ter Cristo envolvido, senão você pode errar. Lembre-se, eu já sei. Não, você nunca vai saber. O próximo passo sempre depende de Deus. Você sabe em parte, mas o como vai ser, né? O passo que tem que ser dado sempre dependa de Deus. O contexto fala de base sobre o problema em estudo. E agora vem um alerta de Paulo, no verso 2. Aquele, pois, que pensa estar de pé ou em pé, ele pensa estar em pé, veja que não caia. E o contexto termina, né, dando o conselho apostólico, e nós vamos terminar assim essa ava. Não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então Deus não vai deixar acima do que podeis. Antes, quando vier a tentação, e Deus a ninguém tenta, o Tiago diz isso, dará também meio de saída. Então a tentação vem por causa dos interesses nossos, da nossa concupiscência. Então ele dará meio de saída. Então existe uma saída quando vem uma tentação, ou um erro, ou até quando nós caímos, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Aí ele fala um dos meios de ser livre. Fuga da idolatria, fuga daquilo que se torna mais importante do que Deus. Fala como pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Então nós terminamos essa ava fazendo um comentário que é uma estação, é contribuição minha como professor dessas avas para você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Deus te abençoe. E não se esqueça, seja feliz, mas faça alguém feliz.